Olá, seja bem-vindo à Fábrica da Sobriedade. Meu nome é Sérgio Mendonça, especialista em dependência química. E hoje a gente vai continuar falando, na verdade, sobre a recaída. A recaída abstemiológica a gente vai falar hoje. Porque quando as pessoas falam de recaída, elas têm uma ideia só da recaída ebistemiológica. E é necessário entender que existe a recaída comportamental, existe a recaída emocional. Então, e não é só a abstemiológica, mas hoje especificamente a gente vai entender o conceito da recaída abstemiológica. Então, o que acontece? O indivíduo ele entra então em um processo onde ele está abstinente, né? Ele está limpo, ele está sem a droga, ele percorre uma linha, né? Um tanto quanto perigosa, insalubre, né? Ele muitas vezes ele entra num processo degradante de comportamento, ele entra num processo podemos falar até de incompetência, né? Por que incompetência? Eu sei que esse termo soa um pouco duro até, né? Mas é uma forma de incompetência, porque esse indivíduo ele já vem abstêmio a um longo período, né? E ele já sabe identificar os fatores de risco, né? Ele já sabe identificar os sinais de aviso de disfunções internas ou externas, mas ainda assim ele se reconduz a um processo de colisão, a uma rota de colisão. Ele se reconduz a comportamentos que são degradantes, comportamentos que são equivocados, comportamentos que são incoerentes com o processo de sobriedade, que não tem absolutamente nada a ver com a qualidade de vida que é necessária, né? Quando a gente fala de construir uma nova estrutura de vida, o indivíduo ele se reconduz a uma estrutura de vida já absolutamente doentia. Quer dizer, ele não tem mais uma estrutura de vida. Então, o que acontece? O indivíduo ele vinha pelejando, ele vinha se dedicando a essa tentativa, né, de sair da dependência química e vinha logrando êxito na questão abstemiológica. Então ele estava conseguindo manter-se abstinente da droga. Mas por algum evento traumático, é como se ele abortasse a ideia de permanecer sem as drogas. Então pode ser que alguma coisa aconteça, sim, né? Pode ser uma disfunção externa, pode ser uma disfunção interna, pode ser uma crença facilitadora ou de permissão, pode ser uma indulgência, pode ser uma expectativa de resultado positivo no efeito da substância, que faz com que esse indivíduo entenda que a droga voltou a ser uma opção construtiva para ele. Então, aí a gente tem um problema. A gente vai ter o famoso problema de violação de abstinência, né? Então, a gente não pode chamar essa questão da recaída abstemiológica de literalmente uma recaída, mas sim uma violação de abstinência que pode progredir para uma completa recaída. Ou seja, o padrão de uso, o tipo de relacionamento que esse indivíduo estabelece com a droga é um padrão baseado em obsessão. Então, quando o indivíduo ele estabelece um padrão de uso baseado em obsessão, ele então está fazendo o uso dentro dos mesmos padrões que ele fazia antes de ter conseguido entrar nesse período abstemiológico, ou seja, nesse período de abstinência. Então, conforme esse indivíduo ele estabelece esse relacionamento compulsivo e obsessivo com a droga, novamente, a gente costuma falar que sim, houve uma recaída. Mas quando esse indivíduo ele viola simplesmente a abstinência,
mas ele não tem essa obsessão no uso da substância, ele não tem esse padrão compulsivo e obsessivo, a gente não pode falar que esse indivíduo recaiu, mas ele violou a abstinência. Então, o que a gente tem que entender aqui? A recaída, em primeiro lugar, a recaída é um ato individual de vontade própria do indivíduo. É um ato individual, independente de influências. Ah, mas tal situação influenciou, um ente querido morreu, eu não soube lidar com as minhas emoções. Ok, a gente entende. Nós profissionais entendemos. Isso não justifica, mas explica. Os acontecimentos, perdi um relacionamento, não tenho habilidades com relacionamentos amorosos, eu terminei uma relação, não soube lidar com as emoções. Ok. Mas a recaída é um ato individual de vontade própria. Ah, mas o indivíduo desejou recair? Sim, o indivíduo ele escolheu se comportar dessa forma, porque ele sabe que esse comportamento não condiz com o que é certo, mas ele escolheu aquilo. Então, a recaída ela é um ato individual de vontade própria. A primeira ideia é essa. Então, a primeira coisa, é um ato individual de vontade própria. O indivíduo sentiu vontade, foi lá e realizou a vontade dele. Violou os padrões, violou os valores, abandonou por algum tempo ali seus objetivos e suas metas e optou novamente em comportar-se de modo destrutivo, nocivo e obsessivo, e deixou tudo aquilo que ele tinha como objetivo dentro do seu período de abstinência, deixou aquilo de lado e fez um uso com expectativas positivas nesse uso. Ou acreditando que aliviaria a dor emocional da perda de um ente querido, ou que aliviaria a dor da perda do relacionamento, ou que faria com que um sentimento negativo passasse mais rapidamente. Enfim, ele criou uma expectativa positiva no uso e ele teve esse ato individual de vontade própria. E é necessário entender também que só recai quem estava em abstinência, ou seja, não havia um processo de abstinência, não haverá recaída. Então, se não há um processo de abstinência, e é até redundância, mas abstenção total. Se não há abstenção total, a gente não pode chamar de recaída epistemológica, porque não há abstenção total. Então, se não há abstenção total, não há recaída. O indivíduo ele pode estar fazendo um uso menos intenso. Então ele diminui a intensidade, mas ele não está abstêmio. Então, mas aí de repente ele aumenta a intensidade, então tudo bem, não é recaída. É aumento de intensidade de uso. Então a gente tem que entender também o reuso. Poucas pessoas ouviram falar nessas colocações que eu vou fazer aqui, mas a gente tem que entender que existe simplesmente um reuso. Tem pessoas que causam problemas gigantescos para suas vidas porque fazem o reuso da substância. E não recaem. E é até complicado. Parece louco isso que eu estou falando, mas é muito didático o que eu estou falando aqui, né? É um reuso. O cara ele tá limpo, né? Tá abstêmio mesmo, total. Mas ele vai lá, depois de 5 anos, ele faz um reuso de um dia e fica abstêmio mais 10 anos. Então isso também acontece. Então o reuso de droga ou de álcool, né? E a gente tem que entender como que é essa questão. Para recair, precisa percorrer toda uma linha de causa e desdobramentos. Então, houve uma causa, e quais são os desdobramentos dessa causa? Por que esse indivíduo foi desdobrando até entrar no reuso? Quais foram o que ele alimentou na mente dele? O que ele nutriu na mente dele? Quais foram as ideias insanas? Quais os padrões de personalidade que ele deixou vir à tona? Isso é muito difícil falar, é muito difícil julgar, por isso que não se julga a recaída. Quando você vai gerenciar uma recaída de um paciente, ou se você é parente de um dependente químico, você não pode julgar.
é necessário buscar conhecimento.